Galera do terceiro ano, hoje nós vamos começar a fazer uma revisão geral de função afim, tá bom? A função afim, ela é muito boa para a gente relembrar algumas coisas bem importantes de função. Primeira coisa, antes de começarmos propriamente com a função afim, nós vamos relembrar o que é uma função, o que é domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Então, vamos lembrar aqui o que é uma função, o que é função. Pessoal, lembra assim, ó, uma pergunta, ela sempre tem uma única resposta. Mas perguntas diferentes podem ter uma única resposta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, aqui é o meu domínio, tá bom? E aqui é o meu contradomínio, tá? Eu pergunto assim, qual é a capital do Brasil? Então, a gente fez a pergunta 1. Ah, eu sei que a capital do Brasil é Brasília, tá aqui. Então, esse aqui tá para esse. Uma pergunta para uma resposta. Aí, eu tenho outra situação também. Aonde que está a Câmara o Senado, a Câmara dos Deputados? Então, essa é uma segunda pergunta. Ah, também tá em Brasília, tá aqui. Agora eu vou fazer outra pergunta, nada a ver com o que eu fiz até agora. Vamos perguntar assim. Ah, qual que é a idade do filho de Ana? Então, tem aqui. Ah, ele tem 14 anos. Então, uma outra resposta aqui. Vamos supor. E aqui tem mais algumas outras respostas, tá? Muito bem. Se você tiver resposta, uma resposta, uma pergunta com uma única resposta aqui, uma pergunta com uma resposta e as duas seriam a resposta para as duas perguntas, isso pode ser, tá certo? Isso aqui a gente diz que é uma função, no caso eu tenho dois valores aqui que estão sobrando, então ela sobra, então ela é uma função aqui até que é sobrejetora. A gente também vai falar sobre isso agora, mas então primeiro vamos trabalhar o que é função. Então, nesse caso aqui, ela é uma função. Por quê? Porque eu tenho perguntas com respostas. Eu posso ter perguntas diferentes com a mesma resposta. Mas eu nunca vou ter uma pergunta com duas respostas. Porque a pergunta, ela sempre tem que ter uma única resposta. Pode ser que a resposta pode ser resposta para outras perguntas. Não tem problema. Mas eu não posso dizer assim, qual que é a idade do filho da Ana? Ah, ele tem 14 anos. Não, ele tem 16 anos. Ele tem 14 anos ou ele tem 16. É sempre uma única resposta. Então, esse tipo de situação aqui é função. Porque eu tenho uma pergunta que está no meu domínio para uma resposta que está no meu contradomínio. Aí, agora, quem é o meu domínio? Meu domínio é todo mundo que está desse lado. 1, 2 e 3. E quem que é meu contradomínio? Meu contradomínio é todo mundo que está desse lado. É o A, o B, o C e o D. Mas quem é a minha imagem? Aí, a minha imagem, a imagem da minha função, ela é aqueles que receberam a setinha. É o B e o C. Mas o meu contradomínio aqui, ele é o A, o B, o C e o D. Percebe? Então, essas são as diferenças que a gente tem que ter. Muito bem, então, trabalhamos aqui o que é função. Trabalhamos, então, em relação à imagem, contradomínio e o domínio. Aí, se você tem esse tipo de situação aqui de diagrama, assim, que eu tenho uma pergunta aqui e uma outra pergunta aqui. Eu tenho uma resposta aqui, e esse aqui sai daqui, e outro aqui também, e sai daqui. E aqui eu sei, e esse vem para cá. Eu não posso ter uma pergunta com duas respostas. Então, isso não é função. Lembrou? Então, a gente tem essa situação de perguntas e respostas que facilita muito a identificar quando que é função e quando não é função. Eu acho interessantíssimo, tá? Então, a gente também viu que o nosso domínio vai ser 1 e 2. O nosso contradomínio é o A, B e o C. E a imagem também é A, B e C. Aqui, no caso, o meu contradomínio é igual à minha imagem. Porque todo mundo recebeu um correspondente em relação ao ponto aqui. E isso se aqui fosse uma função. Como não é função, eu nem trabalho isso. Mas eu só coloquei só para vocês verem, então, em relação a contradomínio e domínio. Então, vou trabalhar aqui que esse diagrama está correto, é uma função. Eu tenho domínio 1, 2 e 3, eu tenho meu contradomínio A, B, C e D, e a minha imagem é o C e o B, ou B e o C. Beleza? Tá aí. Ótimo. Trabalhamos então. Lembre-se disso. Perguntas e respostas. Uma pergunta sempre tem uma resposta.
A resposta, ela pode responder a várias perguntas, mas uma pergunta nunca terá duas respostas. Beleza? Muito bom. Tá aí. Então, relembramos domínio, contradomínio, imagem, o que é função. E agora a gente vai ver aqui com vocês função sobrejetora e a função ejetora e bijetora, tá bom? Então, a gente vai relembrar isso aqui agora. Função sobrejetora, vamos lá. Função sobrejetora. Aí, a gente tem a função injetora. E a gente tem a função bijetora. A bijetora, ela é muito fácil. A gente sempre vai ter 1 para 1. Então, se eu tenho aqui A e B e aqui é 1 e 2, eu posso ter o A com 2 e o B com 1. É 1 para 1, ela é uma função bijetora, porque ela tem 1 para 1 de elementos e também aqui a gente vê que não sobra, tá? Muito bem. Então, a gente tem isso aí. Na função sobrejetora, quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio da função, em A e B, a gente tem uma função sobrejetora. Então, quer dizer que a sobrejetora não sobra. Então, a gente tem assim, ó. Eu tenho o contradomínio aqui, vou chamar de 1, 2 e 3. E eu tenho aqui o A, o B, o C e D. Muito bem. Então, o meu domínio está aqui. E no meu contradomínio, eu tenho que ter todo mundo aqui trabalhado. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o A com 1, eu tenho o B com 1, eu tenho o D com 2 e o C com 3. Essa aqui é uma função sobrejetora, porque não sobra. Todo mundo do meu contradomínio é imagem da minha função. Tá certo? Todo mundo do meu contradomínio é imagem da minha função. Então, quer dizer que não sobra. Esse é o princípio de sobrejetora. Quando a função imagem for igual ao contradomínio da minha função. Então, meu contradomínio é 1, 2 e 3, ele também é imagem. Tá certo? Então, não sobra. E aqui, no meu caso, da injetora, eu posso ter sobras no meu contradomínio aqui. Vou botar 1, 2 e 3. E eu tenho aqui o A e o B. Só que eu tenho que ter cuidado que é 1 para 1. Eu pode sobrar, aqui pode sobrar, mas aqui é 1 para 1. 1 para 1. E pode sobrar elementos no meu contradomínio que não seja a minha imagem. Tá certo? Então, é 1 para 1. Olha, veja aqui, ó. Aqui é 1 para 1 e não sobra. Por isso que a função é bijetora. É isso. Então, sobrejetora não sobra. A injetora é 1 para 1 e pode sobrar no meu contradomínio. E a bijetora é 1 para 1 e não sobra. Tá bom? Relembramos isso também. Aí, agora, a gente tem a parte de função crescente. Então, se você pegar a função afim, por exemplo, a função crescente, ela é assim, nesse formato, aqui, ou aqui, ou aqui. Ela sempre vem de um número menor e vai para um número maior. Isso aqui é uma função crescente. Quando a gente tem agora a nossa funçãozinha assim, por exemplo, daqui, aqui, aqui, ele vem de um número maior para um número menor, é uma função decrescente. Isso, a gente está usando uma função quando ela é linear, né? Uma função afim. Beleza? Então, a gente tem função crescente e função decrescente. Muito bem. Agora, a gente também tem uma outra situação que é importante de lembrar, que é função par e função ímpar. Então, vamos lembrar aqui, ó, função par. A função é par, então, tá aqui, quando a minha f de x é igual a minha f de menos x. Então, por exemplo, o módulo é uma função par, porque a gente sempre vai ter um resultado não negativo aqui, né? No caso, deixa eu ver. Toda vez eu vou ter as respostas aqui, vai ser função par, quando acontecer isso aqui. Tô tentando lembrar mais funções aqui agora. Ah, sim, uma função quadrática, né? Também
que o negativo vai ser igual ao positivo. Isso também. Deixa eu ver. Tem mais algumas funções, a gente vai vendo aí com calma. E aí, a gente tem a função ímpar. Na função ímpar, vou escrever aqui, ó, função ímpar. O que acontece é que a minha f de x vai ser igual a menos f de menos x. Então, se eu pegar o oposto dele, ele vai ter que, a f vai ter que ser um número negativo. Se eu pegar o oposto dessa minha função, a f tem que ser a própria f. Um número que é o próprio f. O número tem o mesmo valor que a f. Tá bom? É isso aí, galera. Então, aqui ele vai ter que ser o oposto desse número aqui. Vai ter que dar um número, vai ter que dar um resultado oposto a esse aqui. E esse aqui, o oposto dele, dá ele mesmo. Então, função par e função ímpar. Tá aí. Tranquilo. Então, relembramos o que é função. Relembramos o que é função sobrejetora, injetora e bijetora. Relembramos função crescente, função decrescente, função ímpar, função par, né? Relembramos essas coisas aí, tá? Agora, a gente tem que relembrar a parte de função afim, que é o que a gente vem como objetivo da nossa aula de hoje. Então, função afim. A função afim, ela tem um formato que é y ou f de x é igual a ax mais b, tá? É sempre assim. Então, esse b aqui é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele mostra onde corta o eixo y, onde corta eixo y, tá? Esse aqui é o coeficiente angular, ele é a inclinação da minha reta, ele dá a inclinação, se a minha reta vai ser inclinada assim ou assim ou assim, vai ser o ângulo de inclinação, tá? E ele é dado sempre da seguinte maneira, ó. Vai ser AF de B menos AF de A, e aqui B menos o A. É sempre dado dessa forma aqui. Se eu tenho dois pontos, que eu chamo de A e B, podia ter se chamado, em vez de A, eu poderia ter chamado de uma outra letrinha. Vou colocar X e Y, então aqui, não, também não. Vou botar A1 e B1, pronto. Para saber que é diferente desses aqui, tá bom? Então, eu sei também que o zero da minha função, o zero de função afim, o que que ele faz? Ele encontra as raízes dessa minha função onde corta o eixo x. Isso. Eu sei também que se, agora olhando aqui, se o A é positivo, a minha reta tem inclinação crescente. Se o A é negativo, a minha reta tem inclinação decrescente. Ela decresce, né? E daí, no caso aqui, se ela tem um zero de função aqui, que é o meu zero de função, zero da função. Se a minha reta é crescente, todo mundo para cá é positivo e todo mundo para cá é negativo na minha função. Se eu tenho zero de função aqui, se a minha reta ela é decrescente, todo mundo para cá é positivo, todo mundo para cá é negativo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para lembrar. É o coeficiente angular, coeficiente linear, o zero de função, aonde corta o eixo y. Ah, muito bem. O zero de função é você pegar a nossa funçãozinha aqui, que é y igual a ax mais b, você iguala isso a zero. Vai ficar ax é igual a menos b. X vai ser igual a menos b dividido por a. Então, se você quiser achar o zero de função, você já pode usar isso aqui direto, se você lembrar, ou então você iguala a sua função a zero e encontra o valor que zera a sua função. Tá bom? É isso aí. Acho que não tem mais nada para relembrarmos de função afim. Vamos trabalhar agora com alguns exemplos? Então, vamos lá. Geralmente, nos exercícios de vestibulares, a gente encontra situações que em função afim, em que a função ela é dada por tabela. Algumas vezes no Enem acontece isso, algumas vezes a gente tem essa situação aqui. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma tabela que
ele apresenta o custo em função da quantidade de produtos produzidos, tá? Então, aqui eu vou ter o custo e aqui construindo uma tabela do custo em função da quantidade de cestas produzidas. Então, eu tenho o custo em relação à quantidade produzidas, a produto. Então, vou botar aqui, ó, quantidade de produto. Tá bom? Então, eu tenho essa situação aqui. O custo, ele é dado em reais e a unidade é unitário, né? Quantidade de produto é unitário. Então, o que ele informa aqui? Aqui vai ser o meu X, aqui vai ser meu Y. Ele informou, quando é zero, o custo é de 280. Quando eu fabrico 10 peças, eu tenho R$430 de custo. Quando eu fabrico 20 peças, eu tenho R$580 de custo. Quando eu fabrico 30 peças, eu tenho R$730 de custo. Quando eu fabrico 40 peças, eu tenho R$880 de custo. Quando é 50, R$1.030, tá bom? Então, a gente tem essa tabelinha aqui, importante para nós trabalharmos. Então, eu sei que esse aqui, ela é uma função linear, tá? Ele faz essa função uma função linear, ela tem um crescimento que é linear. Então, eu sei que ela é do formato y é igual a x mais b, que é uma função linear, por quê? Porque o x está elevado a 1. E o formato e o desenho desse gráfico vai ser uma reta. Muito bem, a gente acabou de ver que esse azinho, ele é dado pelo quê? AF, que é o meu y, vou pegar esses dois pontos aqui, ó, que fica mais fácil de fazer o cálculo, porque tem o zero. Vai ser 430 menos o 280 dividido por 10 menos 0. Esse é o valor do meu A, meu coeficiente angular. Quando você tem tabela, você pode calcular o A direto assim. E aí, você faz aqui, ó, o A é igual 430 menos 280 vai dar, vou fazer a conta aqui, empresta 1 fica 3, 0, 8 para 13 são 5, e aqui 1, então 150. Dividido por 10 menos 0 dá 10, o A então é igual a 15. Achei o valor do A, tá aqui bonitinho. Então, meu Y é igual a 15x mais B. Agora, eu preciso achar o valor do B. Como que eu acho o valor do B? Eu conheço os pontos. Eu sei, no caso, quando ele é zero, vale 280. Então, no lugar do Y, eu vou colocar 280. No lugar do X, eu vou colocar 0. Posso escolher qualquer ponto? Eu coloquei o 0 porque fica mais fácil fazer a conta. Então, eu tenho 0 vezes 15 é 0, o B é igual a 280. Então, a minha função, ela vai ter o formato, a sua lei de formação, como 15x mais 280. Tá aí. Achamos a lei de formação da nossa funçãozinha, tá bom? Se você quisesse fazer o gráfico dessa nossa função aí, aqui você já tem direto onde corta o eixo y, vai ser no 280. E onde que vai cortar o eixo x? No zero de função. Como que eu acho o zero de função? O zero da função, você iguala o y a zero. Então, vai ficar 15x mais 280 igual a zero. 15x é igual a 280 negativo. X é igual a menos 280 dividido por 15. O x vai ser igual, esse valor vai dar, deixa eu pegar aqui minha calculadora, vai mais rápido. 280 dividido por 15, 18,67, menos 18,67. Vamos arredondar isso aqui, ainda para menos 19, tá? Vou arredondar aqui, bem arredondadinho aqui, para ficar inteiro. Beleza. Então, achamos aonde corta o eixo Y e aonde corta o eixo X, ok? O A é positivo, como o A é positivo, a direção da minha reta é para cima. Então, agora a gente faz o nosso gráfico. O Y, o X é no menos 19, que a gente acabou de achar aqui, né? Ó, menos 19, então vou botar aqui, menos 19. E o B, que é onde corta Y, é 280. O zero de função é onde corta X, e o B é onde corta Y. Então, eu tenho a nossa funçãozinha aqui. Esse é o gráfico da nossa função, passando por menos 19 e passando por 280.
Então, toda vez que você tiver um gráfico, você já pode, por exemplo, se fosse partir, em vez de ter dado a tabela, para que você encontrasse a lei de formação e aí o gráfico, ele tivesse te dado o gráfico, vamos supor. Então, eu vou dar aqui, vou fazer um outro gráfico aqui agora, para a gente fazer como um outro exemplo. Vou trabalhar aqui com vocês. Ele deu aqui o gráfico assim. Aqui é 6, aqui é 3, e ele deu essa inclinação aqui como o teu gráfico. E então, ele vem e pergunta, qual é a lei de formação dessa reta? Como que eu encontro a equação dessa reta? Muito bem, eu tenho aqui o y e aqui o x. O zero de função, ele me dá o ponto no 3 e 0. Quando o y é 0, é 3. Ele dá o meu eixo aqui, é o b, que já é o b, 6. Então, o que eu vou fazer? Y é igual a ax mais b. Y é igual ao a que eu não sei, mais o b que eu sei que é 6. Só que eu sei que quando o y vale 0, o x vai valer quanto? 3. Então, eu coloco 0, o a vezes 3 mais 6, e eu encontro, então, o valor do a. Aí, aqui, a gente passa para esse lado de cá, vai ficar menos 6 igual a 3a. Menos 6 é igual a dividido por 3, que está multiplicando, passa dividindo. O a vai ser igual a menos 2. Achei, então, o valor do a. E, realmente, ele é negativo porque ela é uma reta que decresce. Então, todos para cá são valores positivos para o y. Observe o y. É isso que você tem que entender. O que é isso? No y, no y aqui, vai pegar uma caneta mais grossa, pegar o vermelho aqui. No y aqui, todos os valores que estão aqui, à esquerda do 3, fazem com que o meu y esteja num valor positivo, Ele tá aqui, A minha reta tá aqui, então todo mundo tá aqui em cima. E todos os meus valores negativos aqui... Cadê a caneta verde? Ué. Tá aqui. Todo mundo que tá aqui agora à direita do 3 faz com que o meu y se torne o quê? Negativo. Então, por isso que a gente lembra, quando o a é positivo, cresce. Quando o a é negativo, decresce. Quando é zero de função no positivo, todo mundo para cá é positivo e todo mundo para cá é negativo na função. E quando é o meu zero de função tá aqui e assim a minha reta, todo mundo para cá é positivo e todo mundo para cá é negativo na minha função. Que é o que eu achei. Todo mundo acima aqui é positivo, porque tá acima do eixo x, né? O y é positivo. E todo mundo que tá para cá tá para baixo do eixo x, que quando o y é negativo. Beleza? Achamos, então, o valor do a. Com isso, a gente tem que a nossa função é menos 2x mais 6. Essa é a equação dessa reta aqui. Beleza? Encontramos essas situações aí. Relembraram tudo isso de função afim? É tranquilo função afim, é gostoso. Eu queria que vocês se fizessem o trabalho de fazer um mapa mental com todos esses pontos aqui. O que é o coeficiente linear, o que é o coeficiente angular, fazer o zero da minha função. O zero de função é você pegar a função igualar a zero, ou então já usar essa fórmula aqui, mas se você não quiser decorar a fórmula, é só igualar a zero que você chega ao resultado. Saber que quando ela é positiva, cresce, quando é negativa, decresce. Que o a, ele é o coeficiente angular da reta, que ele dá a inclinação dessa reta, por isso que se ela é positiva, a inclinação é para cá. Se esse a é negativo, a inclinação é para cá. Como que a gente calcula o coeficiente angular através de uma tabela, que foi que eu acabei de dar como exemplo aqui. Eu acho que eu já passei a tabela. Aqui, Eu tenho os pontos, aqui eu sei o x, achei que é y, né? Porque é uma função linear. Sei que ela vai ter esse formato aqui, que é uma reta. Peguei esses dois pontos. Eu poderia pegar qualquer ponto. Pode pegar esses dois pontos, pode pegar esses dois pontos, pode pegar qualquer ponto. Desde que você lembre que é o maior para o menor, né? Então, ficou 430 menos 280, dividido por 10 menos o zero. Tá aqui. Achamos o a igual a 15. Pegando um desses valores, peguei o primeiro valor, substituí aqui, achei b igual a 280. O b é onde corta y e o zero da minha função onde corta x. E ainda até mostrei para vocês como que traça o gráfico. E aí, traçamos o gráfico.
de uma outra situação, que é essa aqui. Vou até deixar aqui mais claro para vocês. Em que passa no 6 e no 3. Então, o zero de função é 3 e 0. E o b é igual a 6, que é onde corta o eixo y. Aí, com isso, eu sei que a minha função vai ser a x mais b, que é o 6. Quando ele é 3 e 0, eu já sei aqui, então aqui eu coloco 0. Aí, a vezes 3 mais 6. Com isso, eu acho o valor do a. Fica menos 6 é igual a 3a. Aí, menos 6 dividido por 3 é igual a a. A é igual a menos 2. E realmente deu menos 2, porque a inclinação da reta é de decrescimento. Ele vem de um valor maior para um valor menor. Aqui, ó. Do positivo para o negativo. Ó. O y está aqui nessa parte positiva e daqui para baixo ele está na parte do negativo. Beleza? E aí, a gente achou a nossa funçãozinha. Y é igual a... Tá até aqui já, escrita. A menos 2x mais 6. Aí, finalizamos toda a nossa revisão, tá bom? Faça o mapa mental, anote, escreva. Vale a pena, porque daí na hora que você for fazer o vestibular, você já sabe rapidamente fazer essas anotações, ok? Muito bem. No exercício que a gente vai fazer aqui agora, da página 8 e da página 9... eu vou deixar, então, como tarefa de casa para vocês. E aí, a gente faz essa correção, tá bom? Na nossa aula de Zoom ou numa outra próxima aula gravada. Ok, galera? Então, bom estudo, que Deus abençoe e até a próxima aula. Beijo!